Toda grande história, por mais épica que se torne, começa com um fim. E o fim, nesse caso, veio de forma abrupta, como um trovão em céu azul. O protagonista de nossa saga, um jovem chamado Ryo, viu sua vida anterior ser ceifada não por uma doença terminal ou um destino gentil, mas pelo implacável e folclórico Truck-kun. Em um piscar de olhos, o mundo conhecido se desfez, e ele se viu na presença de uma figura etérea e luminosa. Um anjo. O anjo, com uma serenidade que contrastava com a violência de sua morte, anunciou-lhe a notícia. Ele havia morrido em um acidente, e por obra de uma bondade divina, seria reencarnado. Ryo, confrontado com a tela em branco de uma nova existência, ponderou sobre o que faria. Que ambições deveria nutrir? Que legado deixaria desta vez? Mas no fundo a resposta era simples. Exausto pela experiência da vida anterior, ele expressou um desejo humilde e profundo. Tudo o que ele realmente almejava era uma vida pacífica. O anjo acolheu seu desejo. A reencarnação ocorreria em um novo mundo, um lugar chamado Fi, uma terra vibrante, repleta da energia primordial conhecida como magia. Ali, cerca de 20% da população possuía a capacidade inata de manipular feitiços, vinculados a elementos naturais. E o elemento de Ryo, a água. Ele era mais compatível com a magia da água. Para garantir que a paz desejada fosse concedida, o anjo providenciou um cenário ideal. Ryo seria reencarnado no coração da floresta de Hondo, um lugar selvagem e isolado, mas dotado de uma salvaguarda inestimável. Uma barreira protetora envolveria sua nova casa, mantendo todos os monstros à distância, afastados de seu refúgio. A bondade celestial não parou por aí. Como um kit de sobrevivência de luxo, Ryo recebeu um pacote inicial que incluía uma geladeira totalmente abastecida, com provisões suficientes para 2 meses. Sem a necessidade premente de caçar ou colher para sobreviver, ele poderia se concentrar em seu novo eu. Além disso, um guia monstruário foi incluído, detalhando as criaturas que ele poderia encontrar na floresta, um conhecimento essencial para sua eventual saída do casulo protetor. Assim, a nova vida começou. Ryo, agora em um corpo jovem e vigoroso, precisava entender suas novas habilidades. Ele saiu para o mundo exterior e, seguindo o que talvez fosse um instinto ou último resquício de histórias de fantasia, Ryo decidiu relaxar e tomar um banho, mas a água estava gelada, um incômodo para seu novo corpo. Tentativas iniciais de criar fogo através do primitivo ato de esfregar gravetos falharam miseravelmente. Mas, olhando para o sol, uma ideia brilhante acendeu-se em sua mente. Se ele podia manipular a água, ele podia manipular o calor. Ele se concentrou, comprimindo a água, removendo o calor e em pouco tempo criou gelo. Com precisão mágica, ele moldou o gelo em uma lente de aumento, concentrando a luz solar. O fogo se acendeu. Seu banho quente foi finalmente possível, e ele refletiu sobre a facilidade que a magia traria à sua nova vida. A facilidade, no entanto, não significava indolência. Ryo era um sobrevivente, e sabia que para manter sua vida pacífica ele precisava de poder de combate. A floresta era perigosa, e sua magia, por mais conveniente que fosse para o conforto doméstico, ainda não era uma arma. Ele começou a treinar suas habilidades. Disparar bolas de água, descobriu, não causava dano significativo. Ele tentou criar um jato d'água mais potente, mas mesmo o foco intenso resultava apenas em um feitiço fraco. Foi então que se lembrou das palavras do anjo. Confiança na imaginação. Ryo persistiu, praticando incansavelmente até que seus jatos d'água se tornaram aceitáveis, capazes de perfurar e causar dano. Na manhã seguinte, ele tentou materializar o gelo no ar, mas quando caiu no chão, sem qualquer impacto, ele não desanimou. A prática continuou, dia após dia, até que a exaustão o vencia pela depleção de mana. A recompensa veio alguns dias depois. Embora ainda não pudesse arremessar seu gelo, ele podia criá-lo quase instantaneamente. Ele então forjou uma lança de gelo maciço e tomou uma decisão corajosa. Era hora de caçar. Adentrando a floresta, ele encontrou pedras que poderia usar para iniciar um fogo, um plano B para sua lente de gelo. Foi neste momento de preparo que ouviu um grunhido aterrorizante. Um javali selvagem, um javali menor, corria em sua direção. O pânico inicial o paralisou. O medo primitivo congelando no lugar. Por pouco, ele conseguiu se esquivar do primeiro ataque, mas a besta virou-se e atacou novamente. Em um instante, o treinamento e a necessidade substituíram o terror. Ryo recuperou a compostura e agiu com a frieza de sua própria magia. Ele congelou o chão, transformando a terra em uma pista de gelo escorregadia, fazendo com que o javali perdesse o equilíbrio. Em seguida, ergueu uma fileira de pontas de gelo afiadas do chão, nas quais a criatura escorregadia correu diretamente, encontrando seu fim. De volta ao lar, a leitura do guia monstruário confirmou. O javali menor era, de fato, o monstro mais fácil da floresta. A curiosidade, porém,
Levou Rio a folhear as páginas até os monstros mais perigosos. Ali, ele leu sobre dragões, criaturas que podiam destruir cidades inteiras sozinhas, forçando a única opção de fuga, por mais desesperançosa que fosse. Havia também uma seção sobre anjos caídos, conhecidos como Akuma, mas a informação sobre eles era pouca e vaga. A caçada o havia revigorado e ele decidiu voltar à floresta. Desta vez, no entanto, a natureza o atacou de surpresa. Distraído, ele foi emboscado por um falcão assassino. Lembrando-se do guia, garras e bicos eram suas armas, ele começou a conjurar escudos de gelo para proteger seu corpo. Seus jatos d'água foram inúteis, facilmente desviados pela agilidade da ave. O falcão mergulhou em linha reta. No último segundo, Ryu conjurou um escudo maciço de gelo, protegendo-se do impacto. O falcão foi nocauteado pela força do golpe e rapidamente se levantou. Mas o monstro tinha um preço a pagar. Ele havia perdido um de seus olhos. Ferido e derrotado, a criatura voou para longe. Aliviado, Ryu percebeu que o perigo havia passado, mas a adrenalina o havia deixado desorientado. Ele estava perdido. Em sua busca por um caminho de volta, ele tropeçou em uma visão estranha e luminosa. Um lago cintilante e, em sua margem, um homem sem cabeça e seu cavalo. Ryu, de alguma forma, não sentiu medo desta criatura enigmática. Ele estabeleceu uma rotina: caçar diversos monstros, estocar comida e, acima de tudo, praticar sua magia. Ocasionalmente, ele era derrotado, mas jamais desistia. Em pouco tempo, seu poder aumentou a tal ponto que seu jato d'água conseguia cortar até mesmo a pedra. O homem sem cabeça, o misterioso cavaleiro fantasma do lago, tornou-se seu mentor involuntário. Ryu frequentava o local, usando-o para treinar suas habilidades de luta. O guia não mencionava nada sobre ele, o que levou Ryu a supor que ele era um monstro de nível muito superior ao que um iniciante deveria enfrentar. Em uma tentativa de combate, Ryu atacou, mas não era páreo. Seus escudos de gelo falharam e ele foi facilmente derrotado. Mas o Cavaleiro Fantasma não tinha intenções assassinas. Em vez disso, ele fez um gesto. Ele materializou uma espada de água, ofereceu a Ryu e instruiu a dominá-la. O destino, porém, não lhe daria trégua. Em uma caçada rotineira, Ryu foi atacado novamente pelo falcão assassino. Mas esta criatura estava diferente. Mais escura, mais poderosa, havia evoluído. Ryu reagiu imediatamente, erguendo uma muralha de gelo de 5 camadas. O falcão, com uma força aprimorada, rompeu-a sem esforço e desviou de seus picos de gelo. O monstro desencadeou um grito supersônico e poderosas rajadas de vento com suas asas, tornando a magia de Ryu ineficaz. Então o falcão liberou um raio pela boca. Ryu se esquivou por pouco, usando sua lança de gelo como um para-raios improvisado. A criatura mergulhou para o ataque final. Ryu, no último instante, sacou a espada de água. Ele usou a lâmina para cortar o ataque sônico do falcão. No próximo mergulho, ele encontrou uma abertura. Com um movimento rápido e preciso, Ryu apunhalou a criatura em seu pescoço. O falcão se recusou a aceitar a derrota, e Ryu compreendeu. O monstro havia evoluído apenas para enfrentá-lo. No entanto, ele sentiu gratidão, pois o confronto épico permitiu-lhe melhorar dramaticamente. Enquanto voltava para casa, um novo evento sacudiu sua solidão. Um dragão gigantesco surgiu de repente e começou a se comunicar com ele por telepatia. O dragão perguntou se ele tinha visto um falcão. Ryu, pensando que a criatura pudesse ser um servo do dragão, apressou-se a se desculpar. Mas o dragão o interrompeu, felicitando-o e declarando que ele deveria ser um indivíduo de grande força. A criatura alada elogiou a espada de Ryu, explicando que ela pertencia ao Rei das Fadas, o que significava que Ryu devia ter realizado algo digno para conquistar seu favor. Eles conversaram por um tempo, até que o dragão foi chamado por alguém e precisou partir. Ele se apresentou como Lewan e prometeu que se encontrariam novamente. Ryu ficou intrigado, considerando Lewan um ser muito interessante. Enquanto Ryu estava ocupado com sua nova vida, o anjo que o havia reencarnado percebeu algo estranho. Ele descobriu que Ryu havia sido inadvertidamente dotado de uma característica oculta: a juventude eterna. Um traço que ele não via desde o primeiro herói que enviara ao mundo, 10.000 anos antes. Ryu, ignorante de seu novo estado imortal, desceu à praia em busca de frutos do mar. Em vez de sua refeição, ele encontrou um naufrágio. Corpos haviam sido arrastados para a costa. Ele correu para verificar os pulsos, encontrando apenas um sobrevivente, um rapaz. Mais tarde, soubemos que um monstro marinho havia destruído o navio. O rapaz acordou na casa de Ryu, surpreso com o ambiente. Ele explorava o local, imaginando onde estava, quando Ryu surgiu de repente. O rapaz ficou chocado, pois não havia sentido se aproximar. Ele notou que Ryu não estava vestido, mas evitou a pergunta por consideração.
O jovem sobrevivente expressou sua gratidão, apresentando-se como Abel. Rio minimizou o ato, afirmando que não havia feito nada heróico e lamentando a morte dos outros. Abel, no entanto, revelou que os falecidos eram contrabandistas e que sua perda não era grande. O estômago de Abel roncou e Rio ofereceu-lhe uma refeição. Durante a conversa, Rio explicou que não tinha roupas porque não possuía linha para confeccioná-las. Abel, um tanto espantado, começou a perguntar por que ele não comprava a linha na cidade, mas parou, pensando que Rio poderia ser pobre. Foi então que Rio revelou a singularidade de sua vida. Não havia cidades ou vilas por perto, e o dinheiro era inútil. Abel ficou impressionado com a autossuficiência de Rio. Ele perguntou sobre uma faca na mesa, pensando que era sua ferramenta de caça, mas Rio explicou que era para autodefesa. Para caçar, ele confiava em sua magia da água. Rio demonstrou, enchendo uma jarra com sua magia. Abel ficou chocado. Ele explicou que mesmo nas províncias centrais, apenas metade da população conseguia usar magia. Rio, ouvindo isso, pensou que o anjo havia mentido sobre a raridade da magia no Novo Mundo. Abel precisava confirmar algo, então eles voltaram à praia. No caminho, Abel perguntou por que Rio não usava um cajado. Quando Rio disse que não possuía um, Abel cometeu o mesmo erro, assumindo que ele não podia pagar por um. Por gratidão, Abel sugeriu que em qualquer problema Rio deveria deixá-lo assumir o comando. Rio hesitou, mas concordou. Na praia, eles viram que os outros corpos haviam sido levados pela água ou comidos. Abel percebeu que o que procurava havia sumido e disse que precisava se reagrupar com seus amigos na cidade de Lon, que ficava bem ao norte. Rio concordou em guiá-lo, mas precisava cuidar de algumas coisas antes de partir. Naquela noite, Rio se preparou, pegou sua espada de água e disse a Abel que precisava se despedir de alguém antes da jornada. Abel presumiu que ele estava prestando seus respeitos a um ente querido. Mas Rio tinha um compromisso mais importante. Ele foi ao encontro do Rei das Fadas, o Cavaleiro Fantasma. Rio agradeceu pelo treinamento e informou sobre sua nova aventura. Era a última sessão, e ele prometeu lutar com força total, conseguindo desferir alguns golpes. Mas mesmo com toda a sua força, Rio não foi capaz de derrotá-lo. Ele agradeceu novamente, e ao retornar ao lago, o Rei das Fadas usou sua magia para conceder a Rio um manto especial, um manto protetor. Na manhã seguinte, Rio e Abel iniciaram sua jornada. Rio deu adeus à sua vida tranquila por um tempo. Eles se aprofundaram na floresta e encontraram um javali. Abel assumiu a liderança, investiu e usou sua habilidade em empalamento total, que abriu um buraco no corpo da criatura. Rio ficou impressionado. Abel explicou que aqueles sem magia usavam habilidades de combate para lutar. A viagem continuou e eles se depararam com alguns homens lagarto, mas decidiram que a luta não valia a pena, mudando o caminho. Rio, no entanto, sentiu que estavam sendo seguidos. Abel se preparou para a briga, mas Rio quis testar sua magia. Os lagartos surgiram. Rio, com facilidade impressionante, disparou gelo e abateu todos eles. Após a luta, Abel questionou como Rio poderia conjurar tantos feitiços simultaneamente, pois um velho mago do vento lhe dissera que os magos só podiam conjurar um feitiço por vez. Rio presumiu que a diferença estaria no tipo de magia e conjurou água para que pudessem beber. Eles chegaram a um campo aberto. Rio confessou que nunca tinha visto o tipo de dinheiro que Abel possuía, e Abel explicou que as províncias centrais cunhavam sua própria moeda. Enquanto andavam, entraram acidentalmente em um campo de golems. Rio percebeu que golems reais eram muito diferentes do que imaginava. Abel investiu com seu empalamento total, mas foi inútil, pois o golem podia se regenerar. Rio pensou rápido e criou uma parede de gelo de 10 camadas, esmagando instantaneamente os golems. Apenas um permaneceu, imóvel. Eles perceberam que os golems absorviam energia do solo, e o monstro, ao ser arremessado para cima, não conseguia mais se reenergizar. A próxima cena foi a de uma guerra de monstros diante de seus olhos. Um hipopótamo gigante no chão, sendo atacado por wyverns. Os dois ficaram animados com a batalha. Montaram um acampamento. Abel mencionou a existência de uma dungeon masmorra, que Rio imediatamente quis explorar. Abel prometeu levá-lo depois que chegassem a Lon. Eles conversaram sobre anões e elfos, e um cavaleiro passou rapidamente. Rio notou que logo se aproximariam de outros humanos depois de cruzarem a montanha. Abel perguntou como ele sabia de tanta coisa. Rio pensou em Leyland, o dragão que lhe contara sobre as áreas e continentes vizinhos, mas ele simplesmente disse a Abel que algumas coisas não deviam ser compartilhadas. No caminho, um monstro gigante voou sobre eles. Eles mal sobreviveram, atirando comida para distraí-lo.
O monstro os deixou abalados, não havia como tê-lo derrotado. Abel sentiu que havia algo errado com aquele lugar, mas Rio, defendendo seu lar, disse que talvez Abel simplesmente não tivesse as habilidades de sobrevivência necessárias. Enquanto falavam, Rio notou que os wyverns que atacaram o hipopótamo haviam voado para o norte. Como esperado, ele os encontrou se banqueteando com outro monstro. Abel notou que eram muitos para eles lidarem, dizendo que normalmente seriam necessárias 20 pessoas para caçá-los. E mesmo assim, haveria baixas. Rio não o escutou. Ele estava convencido de que poderiam dominá-los e avançou, forçando Abel a segui-lo. Rio criou lanças de gelo que prenderam os wyverns. Abel usou seu impal. Rio e Abel se dirigiram à Guilda dos Aventureiros. Lá, uma recepcionista explicou as nuances do sistema de guilda. Cada aventureiro era classificado por um sistema de letras, começando com F, D, C, B, A e no topo S. Rio, sendo um novato, seria classificado como F. Abel, para a surpresa de Rio, era um aventureiro de rank C, um testemunho de suas habilidades e experiência. A recepcionista deu a Rio um cristal mágico, explicando que ele precisava infundir mana nele para confirmar sua capacidade mágica. O cristal, ao ser ativado, brilhou intensamente. A recepcionista, impressionada, declarou que ele tinha mais mana do que a maioria dos magos de rank S e o classificou como um mago de rank B. Rio, é claro, manteve sua surpresa sob controle, ciente de que o anjo havia exagerado a raridade da magia. Abel, contudo, estava estupefato. Ele sempre pensou que o limite máximo de um mago era o rank A, e ver Rio ser classificado como B com tanta facilidade o deixou sem palavras. Rio, por sua vez, estava apenas feliz por ter um registro na guilda e uma identificação que lhe permitiria viajar mais livremente. No dia seguinte, eles se encontraram com a recepcionista novamente. Ela explicou que a guilda oferecia 3 tipos de missões: caçar monstros, coletar itens ou entregar mercadorias. Abel se voluntariou para a primeira missão, afirmando que já tinha experiência. Rio, então, sugeriu vender o resto de suas pedras de mana na guilda. A recepcionista, ao ver a quantidade e a qualidade das pedras, ficou chocada. Ela as avaliou em 500 moedas de prata e 20 moedas de ouro. Rio, com um brilho nos olhos, planejava gastar tudo em curry. Com o dinheiro em mãos, Abel levou Rio para comprar roupas novas e, mais importante, uma boa faca. Rio, entretanto, já tinha em mente um item específico. Ele comprou uma corda de seda para usar na criação de suas roupas e várias agulhas, para ter opções caso alguma se perdesse. Abel ficou boquiaberto. Rio, com sua magia, não precisava de agulhas e linha, mas a visão de Abel claramente não conseguia processar a utilidade mágica da corda. A compra, no entanto, tinha um propósito mais profundo. Rio pretendia usar sua magia de água para manipular a corda, tecendo-a com a precisão de um alfaiate experiente. A corda de seda, ele pensou, seria perfeitamente adequada para criar tecidos mais leves e confortáveis do que as roupas rústicas que ele havia conjurado antes. À medida que a noite se aproximava, eles se encontraram novamente na taverna. Abel pediu uma porção de carne com especiarias e arroz, e Rio, naturalmente, pediu mais curry. O gosto continuava a encantá-lo, superando qualquer outra coisa que ele já tivesse provado naquele novo mundo. Ele estava viciado. A viagem para Lon estava marcada para o dia seguinte. A cidade ficava a cerca de 2 dias de distância, então Abel sugeriu que eles fizessem uma parada para descansar no caminho. Eles se prepararam para a masmorra. Rio aprendeu sobre a história do grupo. Eles eram aventureiros experientes, mas haviam enfrentado dificuldades recentemente. A masmorra era uma chance de redenção, de provar seu valor e de obter recompensas que os ajudariam a reerguer-se. Antes de entrar na masmorra, o grupo se reuniu para uma refeição final na taverna. Rio, fiel à sua nova obsessão, pediu curry mais uma vez. Ele estava animado com a perspectiva da masmorra, mas também sentia uma leve apreensão. Era um novo tipo de desafio, diferente de caçar monstros na floresta. Lá dentro, as regras seriam diferentes e os perigos desconhecidos. No dia seguinte, eles se dirigiram à entrada da masmorra. O ambiente era sombrio e misterioso. O ar estava pesado com uma sensação de mana, e a escuridão parecia engolir a luz. Rio, apesar de sua apreensão, sentiu uma empolgação borbulhar. Era a promessa de aventura, de novos desafios e da oportunidade de testar seus limites. O grupo entrou e Rio notou a arquitetura antiga e as gravuras nas paredes. Eles se aprofundaram na masmorra, com Kiki liderando o caminho e Luna, com sua visão aguçada, procurando por armadilhas. Logo, eles encontraram o primeiro desafio: um grupo de goblins. Rio, usando sua magia, congelou os inimigos,
permitindo que Kiki e Abel os derrotassem com facilidade. A coordenação do grupo era impressionante, e Rio se sentiu uma parte valiosa da equipe. Eles continuaram avançando, enfrentando diversos tipos de monstros: slimes, esqueletos e zumbis. A cada batalha, Rio refinava suas técnicas, aprendendo a usar sua magia de formas mais eficazes e a trabalhar em conjunto com seus novos companheiros. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta aí embaixo e se inscreve para não perder nada. E galera, antes de encerrar, deixa eu dar uma dica top para quem curte anime e sempre sonhou em desenhar os personagens favoritos ou até criar o seu próprio mangá. Existe um dos melhores cursos de desenho do mercado, passo a passo, que vai do básico até técnicas avançadas. Perfeito para quem quer aprender a desenhar de verdade. Se você sempre teve dificuldade de colocar suas ideias no papel, ou até começou, mas nunca conseguiu evoluir, esse curso vai abrir sua mente e te mostrar que qualquer pessoa consegue dominar a arte do desenho com os métodos certos. Então não perde tempo, o link está aí na descrição. Clica lá e começa hoje mesmo a transformar seu traço em arte.